A mágica tem uma história. Toda cultura tem alguém que faz algo miraculoso. Uma história revelada somente a poucos escolhidos. Havia um espírito do mal ou um diabo lá dentro. Até agora. Chegou a hora dos segredos mais profundos do misterioso e impossível seres contados. De repente, ele estava em convulsão. O mestre ilusionista Steve Cohen retoma as maiores proezas mágicas de todos os tempos. As mais enlouquecedoras, as mais assustadoras. Isso é uma questão de poder. As mais misteriosas e as mais mortais. Está livre! Magia decifrada. Na era de ouro da mágica, na virada do século XX, as ilusões eram feitas em casas particulares por mágicos de salão. O ilusionista dos tempos modernos, Steve Cohen, é um mestre em reviver a antiga mágica em seu estilo de performance de salão. Raramente hoje em dia uma plateia tem uma visão tão próxima e íntima das grandes mágicas da história. Boa noite e bem-vindos. Eu sou Steve Cohen. E preciso da ajuda de alguém nessa plateia que seja um profissional médico, um doutor, uma enfermeira, um socorrista, qualquer um. O senhor? Por favor, levante-se. Seu nome, por favor? Sal. Sal, que tipo de doutor é você? Medicina dos esportes e reabilitação. Tá, e há quanto tempo é médico? 19 anos. 19 anos, eu acho que é bem qualificado. Por favor, venha até aqui, vamos aplaudi-lo, por favor. Doutor, segure esse garfo com a mão esquerda na base e com a mão direita, por favor, se aproxime e cheque meu pulso. Eu devo ter um. Sente o ritmo do meu coração? Sinto. Doutor, vou pedir que reproduza o ritmo que corresponde aos meus batimentos cardíacos na lateral desse copo. Se acelerar enquanto eu entro em transe, quero que acelere suas batidas. Mas se reduzir, reduza as batidas para que as pessoas entendam o que sente o tempo todo. Por favor, pode começar agora. Concentre-se. Incrível! Nossa, como pode? Já viu alguma coisa assim antes? Seu batimento cardíaco parou por uns 15 segundos. Muito obrigado pela ajuda. Vamos aplaudir. Obrigado. O incrível mágico parisiense Alexander Herrmann chocava plateias com seu truque de parar a pulsação desde 1880. Herrmann, o Grande, era parte de uma dinastia de mágicos mundialmente renomada. Eles dominaram os palcos de vaudeville, nos dois lados do Atlântico, por quase um século. Ressuscitar mágicas como essa requer perseverança e paixão pela descoberta de segredos das artes ilusionistas. Steve Cohen se dedica a pesquisar truques mágicos históricos, descobrindo se eles eram reais ou truques, e depois os reinterpreta e, às vezes, ressuscita esses grandes truques. Steve vai estender seus limites e os limites da mágica, decodificando 4 das ilusões mais emocionantes da história. O primeiro truque é conhecido como a ilusão mais surpreendente de todos os tempos. É chamada de
o turco. Ninguém, nem Napoleão Bonaparte, Benjamin Franklin ou Edgar Allan Poe, puderam decifrar como ele funcionava. A história do turco começa em 1769, no início da Revolução Industrial. Em Viena, um inventor chamado Wolfgang von Kempelen mostra à imperatriz de Habsburgo a inovação tecnológica mais incrível que o mundo já tinha visto. Aquele momento mágico é mostrado num filme mudo de 1927. Von Kempelen entra na corte que está cheia de nobres, cientistas e a mais alta classe da sociedade vienense. Ele apresenta seu objeto estranho e exótico. Era uma imagem de madeira que estava vestida de roupa turca, porque era assim que os europeus pensavam que os ilusionistas deviam ser na época. E ele estava preso a um armário de madeira com um tabuleiro de xadrez em cima, e tudo se unia em uma peça só com divisórias embaixo. Depois ele mostrava que o armário tinha várias portas e você podia abrir e virar e mostrar o interior dele, onde se via algum mecanismo, mas obviamente nenhum sinal de uma pessoa lá dentro. Von Kempelen anuncia que seu turco mecânico vai magicamente desafiar os convidados a um jogo de xadrez. Ele pede que o intelecto mais avantajado da corte se apresente para desafiar o turco. Ele pega um voluntário na plateia, um cortesão chamado Cobenzl. Ele põe todas as peças de xadrez no tabuleiro. Cobenzl joga. O turco começa a fazer um barulho e seu braço ganha vida. Ele pega uma peça, a move e todo mundo fica impressionado. As pessoas começam a gritar surpresas. O turco é um jogador de xadrez rápido e eficiente e vence Cobenzl em apenas alguns minutos. A notícia da máquina que pensa e joga xadrez se espalha rápido. E as pessoas mais poderosas e influentes do mundo, incluindo Ben Franklin, enfrentam o turco. Mas o oponente mais famoso do turco é Napoleão Bonaparte. Logo após conquistar a Europa, o imperador decide desafiar o turco. Napoleão se achava extremamente bom no xadrez e queria ver como o turco responderia se houvesse um movimento falso. Napoleão fez um movimento ilegal, intencionalmente a seu favor. O turco passou o braço pelo tabuleiro e derrubou todas as peças. A plateia silencia de medo. Quem ou o que seria aquele ser que ousava se enfurecer com o líder militar mais poderoso do mundo? Acho que ele deve ter assustado as pessoas o tanto quanto as divertiu. Era como se hoje alguém anunciasse que amanhã aquela máquina pudesse superar os maiores cientistas e matemáticos de todo o mundo. Acho que as pessoas ficariam aterrorizadas. Vira uma obsessão saber como a ilusão funciona. São publicados centenas de panfletos e livros dizendo revelar os métodos do turco. As teorias mais populares foram as que sugeriram que alguém ou alguma coisa se escondia dentro. Então disseram que haveria um macaco que jogava xadrez enfiado naquela máquina. Outra teoria era de que havia um veterano de guerra sem as pernas. E isso explicava como ele entrava num espaço tão pequeno, porque não tinha como alguém se esconder lá. Até Edgar Allan Poe publica uma teoria de como o turco funciona em 1836. Seu panfleto é visto como o protótipo de duas primeiras histórias de detetives. Mas antes do turco ser decodificado, ele é destruído pelo fogo em 1854. Junto com seus segredos, o turco é perdido para o mundo. Los Angeles de hoje. Steve segue uma pista. De acordo com conhecedores de mágica, em alguma parte da Cidade dos Anjos, há um ilusionista que diz ter reanimado o turco. Steve, durante anos, eu sempre pensei em como aquela coisa funcionava, qual era a ilusão. John Gowan é um dos melhores criadores de ilusões que já existiu. E em Los Angeles, ele recriou e projetou equipamentos maravilhosos.
Na minha sala aqui eu tenho muitas peças de truques autômatos, que parecem autômatos, que reuni com os anos. Comecei fazendo concertos para mágicos e pude ver como eles eram bem feitos. É fascinante ver o homem que fez isso e tentar entrar em sua mente para entender o que estava fazendo. É isso que me fascina. Parece que você praticamente lê mentes. Tem que pensar em como outros mágicos ou inventores pensavam. Alguns motores e mecanismos são bem roots, mas as ideias são ótimas. Então você tenta não comprometer a ideia do idealizador original. Se colocando lá, tenho que manter o mais original possível. A maior paixão de John Gogan tem sido decifrar o projeto do turco de von Kempelen. Eu fiz maquetes do jogador de xadrez. E com o progresso das minhas habilidades como construtor de ilusões, eu tentei usá-las no turco, nesse gabinete, e as coisas acabaram se esclarecendo. Alguns desenhos antigos do turco devem ter sido feitos pelo próprio Kempelen, então podemos usá-los como projetos de engenharia bem precisos. Acontece que Kempelen era uma pessoa muito inteligente e há princípios de ilusão dentro daquele armário que achamos que foram inventados, digamos, uns 100 anos depois. John Gogan já demonstrou sua réplica do turco, mas ela nunca enfrentou uma partida de xadrez ao vivo nos Estados Unidos. Até agora. Quase 200 anos desde que venceu algumas das maiores mentes do mundo, o turco tem um novo desafiante. O grande mestre do xadrez, Andranik Matikosyan. Eu sou jogador e também treinador de xadrez profissional. Ele é o tricampeão de xadrez do sul da Califórnia. Vão testemunhar uma partida de xadrez. Uma partida de xadrez entre um homem e uma máquina. Senhoras e senhores, o turco. Vamos começar abrindo esta porta. Como podem ver, é um belo maquinário cheio de pinos. Seguindo o que foi feito por von Kempelen, Joe Gogan expõe o maquinário do turco para a plateia. Vejam aqui, atrás também. Agora eu vou girar isto. Vou mostrar aqui atrás, debaixo da capa dele. Há outras portas. Gogan abre todas as portas do armário para mostrar que não pode haver ninguém lá dentro. E aqui, nada além do maquinário. O xadrez é um jogo de estratégia. Um dos maiores testes de habilidade é começar um jogo no meio com uma situação já armada. É o fim de jogo. John Gogan pede ao mestre que escolha seu fim de jogo em um livro com 250 opções. Matikosyan escolhe o seu desafio e arma o tabuleiro. Tá bom. Ele vai ser o vermelho e o turco será o branco. Com uma virada na manivela, John Gogan dá vida ao turco. Nossa! Vendo o turco ganhar vida pela primeira vez em centenas de anos, eu sei que toda a plateia, junto comigo, estava completamente boquiaberta quando a mão se ergueu, pegou uma das peças e depois a colocou no lugar certo. O turco fez seu primeiro movimento com o cavalo. Ele convida o mestre a entrar na partida. O mestre rapidamente pega a dama do turco com sua torre. O turco contra-ataca, pegando a torre do mestre e colocando-o em xeque.
mestre foge e tira seu rei do xeque. O turco considera suas opções. Ele coloca o mestre em xeque de novo com seu cavalo. Em xeque. O mestre evita a derrota, mas o turco o encurrala mais uma vez com seu cavalo e sua torre. É seu único movimento. Mas o mestre não terminou ainda. E seu bispo pega a torre do turco. Com apenas 2 peças restantes no tabuleiro, o turco brilhantemente encurrala o rei do mestre. E aqui temos um checkmate. Checkmate. Foi um lindo checkmate no final. O turco sacrifica a dama e depois a torre. Seria o jogo de um grande mestre. É um mistério para mim. O turco é um grande jogador. Eu vi com meus próprios olhos que não havia nada dentro, que a máquina funcionava e venceu um ser humano. Há centenas de anos, quem visse isso podia pensar que era pura mágica ou então bruxaria. Porque qual seria a outra possibilidade? O que eu adoro no turco é que ele inspirou várias invenções. O turco jogou contra Charles Babbage em Londres em 1819. Babbage era matemático e isso o fez pensar nos computadores mecânicos. E eles foram os ancestrais dos computadores de hoje. Depois tem um engenheiro britânico chamado Cartwright. Ele nem viu o turco, mas ouviu falar dele e pensou: se podem construir uma máquina que joga xadrez, deve ser bem fácil construir uma máquina de tecelagem automática. Então o turco suscitou muitas ideias tecnológicas. De certo modo é paralisante pensar que se pode dar vida, ou o que aparenta ser vida, a um objeto. No filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, há um computador chamado HAL, e HAL joga xadrez. É uma referência ao turco. Vamos construir máquinas, e elas um dia serão mais poderosas que nós, e vamos lamentar isso. Essa história já foi contada várias e várias vezes por pessoas que são vencidas pelas suas próprias máquinas. Quanto ao segredo de como o turco funciona, só um homem sabe realmente. Eu passei 35 anos tentando descobrir e não vou te contar hoje. A ilusão característica do mágico Steve Cohen, em sua performance de salão, sugere outro objeto que pensa por si mesmo. O que estão prestes a ver é uma demonstração chamada de Pense numa Bebida. Ela usa esta chaleira mística, uma chaleira com vontade própria. Que fique claro para as pessoas que estão assistindo que eu não combinei isso com ninguém. Quero que pensem em sua bebida preferida. Muito bem, senhor, diga qual é a sua bebida preferida. Tequila. Tequila. Com licença, cavalheiro. Por favor, prove e diga se é mesmo um copo de tequila. É tequila? Com certeza. Nossa! Como pode? Quem fez isso? Diga qual é a sua bebida, moça. Mojito. Mojito. Preciso lembrar dos ingredientes de um mojito. O mojito tem hortelã, suco de limão. O que mais? Pode me dizer os ingredientes? Isso. Um mojito. Esqueci do suco de limão. Nossa! Um mojito para a moça, por favor, é para a senhorita. Prove e diga se é mesmo um mojito. É? É sim. É? Vamos lá, senhor, sua bebida preferida? Suco de laranja natural. Tem que ser feito na hora.
Muito bem, é para o senhor. Feito na hora? Ficou muito bom. Feito na hora. Boa escolha, senhor. Estamos indo bem. Animador. Obrigado. Pode, por favor, vir aqui atrás da mesa? Desta vez eu não vou servir. O senhor serve. Pode se concentrar numa bebida e pensar. Pronto. Vai. Sirva. Enquanto serve, nos diga no que pensou. White Russian. É. Não é possível. Muito bem, senhor. Por favor, deixe a chaleira e cheire. Tem cheiro de um White Russian? Tem, sim. Prove, por favor. É um White Russian? Muito bom. É um White Russian mesmo. Mágicos têm poderes especiais. Eles parecem desafiar as leis da natureza, controlar forças invisíveis. Eles podem fazer com que o mundo os obedeça. Ser mágico significa que pode controlar o que há em volta, pode controlar a natureza, mas o maior desafio é controlar as mentes de sua plateia. As apresentações de salão do mágico Steve Cohen são uma homenagem à maneira como a mágica era feita 100 anos atrás. Ele canaliza a energia de toda a sua plateia, manipulando-a como quer. Debaixo de seus assentos vão encontrar um pedaço de fio vermelho e também vão encontrar uma chave. Há forças invisíveis no universo que nos rodeiam todos os dias e nos afetam, sem que nós vejamos. Forças como a gravidade, a eletricidade e o magnetismo. Mas há uma força muito misteriosa que podem não conhecer. O poder do pensamento. Vou mostrar como podem controlar isto usando só a mente. Isso mesmo. Por favor, amarrem o fio da chave pelo furo central para que criem um pêndulo, como aqueles relógios de bolso. Depois que fizerem isso, segurem alto para que vejamos que todos têm uma chave pendurada no seu fio. Mas segurem o fio entre os dedos, assim. E segurem bem alto. Desse jeito. Agora parem a chave com a outra mão para que fique no ponto perfeito. Olhem o meu dedo. Olhem o movimento de metrônomo do meu dedo enquanto ele vai e volta. Vai e volta. Vocês veem ele ir e voltar e vão começar a sentir a chave se mover, indo e voltando. Olhem a sua chave agora. Vão ver que ela começa a se mover da esquerda para a direita, esquerda para a direita. Mesmo se você tentar não mexer, você vai ver que ela começa a ir e voltar. Olha essa moça aqui. Move loucamente. Você vê o que acontece. A energia nesta sala é palpável. Baixem as mãos. Eu quero que todos sintam isso. Por favor, mais uma vez. Segurem o fio no alto. Deixem um pouco mais comprido desta vez, para que tenham mais facilidade. Muito bem, segurem bem alto assim. E agora eu quero que pensem em um movimento que não seja de pêndulo. Pensem numa bola rolando por uma ladeira. Ela começa como uma bola de golfe, mas está ficando maior enquanto rola. Está ficando cada vez maior e se transforma numa bola de tênis. A bola de tênis se transforma numa bola de praia. Começam a sentir esse movimento agora da chave movendo seu pêndulo num círculo. Olhem isso. Podem ver ela balançar loucamente. Olha aquela ali, se move loucamente e a sua ali loucamente. E parem, por favor. Estão fazendo um belo trabalho controlando com a mente. Eu posso pegar? E por favor, venha pra frente agora. Nos diga se é canhota ou destra. Destra. Mostre sua mão direita. Eu não sei se vai dar certo com a minha chave. Vamos tentar com a sua. Por favor, coloque na sua mão e mantenha fechada. Segure aqui. Todo mundo, por favor, segure seu pêndulo no alto assim, como antes. Quero que concentrem o pensamento no seu pêndulo, mas não deixem ele se mover. Eu quero que imaginem agora que seu pêndulo é uma lente e seus pensamentos vão aumentar em direção à mão desta jovem e sua chave. Sua energia tem que ir a algum lugar. Está muito bom. Sente algo esquentando dentro da sua mão? Sim. Sente algo estranho ou incomum? Sim, sim. Não está dizendo por dizer, está acontecendo. Olha isto, às vezes pode ver alguns efeitos colaterais. Olha este homem aqui, você vê isto? Tem uma dobra aqui, você pode ver aqui na ponta. Pode ser ainda mais forte dentro da sua mão. Abra a mão agora e olhe. Sua chave dobrou e ainda dobra. Uau. Um presente para você do poder da mente humana.
O tipo de controle de Steve Cohen é impressionante. Mas no século XIX, um mágico francês levou o truque do controle a um nível quase místico. Seu nome era Jean-Eugène Robert Houdin. E ele pode ter sido o maior mágico que já existiu. Robert Houdin é considerado por quase todos o verdadeiro pai da mágica moderna. A influência de Robert Houdin foi tão grande que o mágico mais famoso da história pegou seu nome emprestado. Harry Houdini nasceu Eric Weiss e, quando era jovem, ele leu a autobiografia de Robert Houdin. Ele ficou tão impressionado com esta autobiografia que pegou uma parte do nome, Robert Houdin, e adicionou um I, e virou Houdini. A ilusão mais incrível de Robert Houdin não foi só um desafio ao controle. Ela mudou a história. O baú leve e pesado. Argélia, 1856. O governo colonial francês está sendo desafiado por guerreiros árabes enfurecidos, chamados de Marabu, que querem expulsá-los do país. Napoleão III tira Robert Houdin aos 51 anos da aposentadoria para uma missão única nos anais da história. Uma das coisas mais incríveis na história das mágicas é um governo chamar um mágico para tentar controlar uma revolução que se inicia numa de suas colônias. Na Argélia, Robert Houdin reúne os rebeldes Marabu. Ele mostrou uma caixa pequena que tinha, convidou o árabe mais forte a se aproximar e erguê-la, coisa que ele fez com desdém e com um dedinho só. E Robert Houdin então disse a ele: eu sou um grande mágico. Na verdade, tão grande que posso tirar a sua força. Sua força está saindo, está perdendo sua força, está ficando como uma criança pequena. Agora é tão fraco que não pode erguer a caixa. O Marabu pôs as mãos e puxou, se esforçou. O suor descia pelo seu rosto e ele não conseguia mover. Robert Houdin aterroriza os rebeldes com seu poder sobre o guerreiro mais forte. Eles fogem com medo da apresentação. Eu acredito que ele deteve pacificamente uma revolta dos argelianos e foi devido à sua habilidade de mostrar que podia tirar a força deles. Ele demonstrou não que a caixa ficava mais pesada, mas que ele podia controlar a pessoa que a segurava e tirava o poder dela. Então ele apresentou de uma maneira como se realmente estivesse tirando a força de alguém. Isso, controle. Tirando a força deles. Isso mesmo. Steve quer recuperar a arte perdida do baú leve e pesado de Robert Houdin e reinventá-la para uma plateia moderna. Você devia ir a um lugar perto de Cincinnati, onde um cara bem interessante chamado Ken Klosterman tem o baú leve e pesado original de Robert Houdin. O baú de verdade. Procure este homem e vê se ele te mostra. Sem examinar esse artefato, vai ser bem difícil saber mais sobre o baú leve e pesado. O mágico Steve Cohen está buscando as mágicas antigas mais incríveis da história, decifrando-as e trazendo-as de volta à vida. Um dos mais lendários desses truques é o do baú leve e pesado do mágico francês Robert Houdin, o pai da mágica moderna. Na versão da ilusão de 1856, Robert Houdin transformou uma caixa leve numa coisa que não se podia erguer, impedindo uma revolta árabe. Em sua apresentação de salão, Steve vai tentar uma versão miniatura da ilusão, a caixa de fósforos leve e pesada. Pode me dizer seu nome? Samantha. Samantha. Eu vou pedir que você faça um jogo de adivinhação. Trouxe uma caixa de fósforos comigo. Primeiro você pode segurar a caixa e nos dizer se ela é leve ou pesada? É leve. É bem leve, não é? Parece que está vazia. Isso. Mas, ok. Pode dizer às pessoas o que tem dentro dessa caixa? É um palito. Parece que o fósforo é uma varinha mágica. Ele tem um poder que acho que vai te surpreender. Primeiro, pegue a parte de dentro da caixa e mostre às pessoas. Mostre a elas que está vazia. E também mostre que há um furinho dentro.
Você mesma pode ver. É uma coisa que não se encontra numa caixa de fósforos. Obrigado. Vou pegar ela e você também vai pegar a parte de fora. Isso. E mostrar às pessoas. Pode mostrar que tem um furo nela? Tem um furo aqui. Obrigado. Vamos fechar ela agora. Eu vou alinhar os furos. Assim. Por favor, pegue o fósforo, sua varinha mágica, e enfie no furo de baixo para cima. Isso mesmo. Agora pegue em cima e passe tudo. Muito bem. Começou. Por favor, mexa sua varinha em cima da caixa. Quero que pense no seu maior desejo, no que gostaria de ter dentro da caixa. Pode pensar nisso agora? Posso. Isso. Por favor, segure esse prato e nos diga o que gostaria de ter dentro da caixa. Dinheiro. Dinheiro. Ainda agora estava vazio. E agora não tem dinheiro, mas tem uma placa sólida de ouro. É minha. Passar uma caixa de fósforo normal, de leve para pesada, é inteligente. Mas para ressuscitar uma ilusão que mudou o curso da história, Steve precisa levar essa mágica a um outro nível. Ele vai para Ohio Rural para encontrar o baú leve e pesado de Robert Houdin na coleção de Ken Klosterman. Oi, Steve Cohen. Eu já ouvi falar de você, Steve. Pode entrar. Klosterman é um dono de padarias fascinado por mágica desde que era jovem. Ele coleciona objetos de mágica há mais de 40 anos. Em seu museu particular, o Salão de Magie, ele guarda uma coleção de mágicas antigas que poucos conhecidos já viram. Tudo aqui é significativo para a mágica. Entre os itens originais em sua coleção, há alguns dos autômatos mais assustadores já criados. Esses são de Houdini. São várias coisas de Houdini. As algemas que Houdini usou em suas fugas desafiadoras da morte. E a máscara maligna de Harry Keller, que chocou e aterrorizou plateias no início do século XX em todo o mundo. Os olhos se mexiam para frente e para trás. A cabeça sobe e desce. Harry Keller nasceu numa família pobre de imigrantes alemães na Pensilvânia em 1849 e fez seu primeiro show de mágica aos 18 anos. Ele se tornaria o mestre dos mágicos americanos. Mestre da enganação, ele impressionava plateias com seus shows espetaculares que mostravam levitações miraculosas, decapitações e cabeças flutuantes. Esta é a sala vitoriana do Salão de Magie de Ken Klosterman, aqui em Ohio. Estou aqui para ver o baú leve e pesado de Robert Houdin. CMS? Circo Museu de Sarasota. 279. E o que é caixa? Esse é o Klosterman. Steve confirma que esse é o baú leve e pesado real. E o que eu aprendi com essa caixa é que há alavancas e outros detalhes nela que não sei bem como são usados. Há uma coisa perto da alça que eu percebi quando peguei. Há algumas teorias sobre como ela devia funcionar. Há um ímã envolvido, talvez haja um modo que Robert Houdin combinar um meio físico a uma técnica psicológica para que pareça que ele estava tirando o poder dos marabus. Tendo aprendido tudo o que podia sobre o baú leve e pesado, Steve volta a Nova York para começar a trabalhar num plano para sua própria versão do truque. Se Robert Houdin estivesse vivo hoje, não faria da mesma maneira que fez na época. Mas estou certo de que ele teria um método bem mais inteligente. Então Steve vai ter que pensar como mestre para poder resolver isso. Agora você tem que decidir se quer controlar o material, se quer fazer a caixa ou o baú ou o que for mais pesado, ou se quer tirar o poder do indivíduo. Eu quero tirar o poder da pessoa. É assim que eu acho que deve ser feito. A ilusão do baú leve e pesado é questão de controle. Steve quer ter o controle de uma única pessoa, como Robert Houdin teve controle sobre o guerreiro marabu. Steve encontra uma academia de ginástica onde nunca esteve.
Ele busca um homem forte que se submeta a seus poderes de sugestão. Mágica é entrar na cabeça de uma outra pessoa. Eu experimento não só com as palavras que uso, mas com gestos e toques. Essas técnicas podem ter grande efeito na pessoa certa. Oi. Oi. Steve chama o halterofilista mais forte de lá, que ele não sabe quem é. Já faz tempo que eu treino muito com pesos. Já faz uns 3 anos, mais ou menos. E quando eu faço levantamento terra, eu já cheguei até a levantar uns 300 quilos. E quando eu me agacho, eu vou ser bem sincero, eu posso pegar uns 210 quilos. Quero que mostre como consegue erguer esse peso. Harold facilmente põe 110 quilos acima da cabeça. Steve está pronto para fazer seu método de hipnose em Harold simplesmente usando as palavras e o toque. A maioria das pessoas passa pela vida e nem entende seus pontos fracos. Todo mundo tem um ponto fraco e eu acho que eu sei onde é o seu. É uma parte da sua testa, o centro da sua testa, entre os olhos. Eu vou tocar em você nesse ponto e você vai se sentir mais fraco. Vai sentir que sua força sai de você e vai ficar fraco como uma criança de 3 anos. Agora você está fraco. Quero que se curve e ponha as mãos na barra como fez antes. Quero que pegue isso e tente levantar. Você não consegue pegar do chão. Está tentando, mas não consegue. Ele põe as pernas em posição, viram só? Ele põe as pernas em posição, tenta e não consegue. Harold, pare. Não se machuque. Fique de pé. Estava tentando o máximo que podia, não? Sim. Estava, mas não conseguiu tirar do chão. Vamos tentar uma coisa que eu acho que vai te surpreender. Quando eu tocar você num ponto, sua orelha, aqui, sua força vai voltar. Pega de novo. Acho que dessa vez vai conseguir. Sua força voltou. Viu só? Aí, manda ver, cara. Voltou toda. Aê, você consegue. Boa. Incrível. Pode baixar. Boa. Obviamente você treinou por anos para levantar equipamentos de academia, mas eu trouxe uma coisa especial. Trouxe isto. Um objeto incomum. É meio misterioso. É uma caixa não preparada que eu encontrei num antiquário. E dentro, Harold, vou te mostrar dentro. Pode ver que é uma caixa vazia. Põe a mão nela para ver que não tem nada dentro. Tá vazia? Tá vazia. Uma caixa vazia. Você é canhoto ou destro, Harold? Destro. Você é destro, tá. Eu quero que coloque a sua mão esquerda assim. Estique a sua mão esquerda bem simples. Seu braço esquerdo assim. E quero que segure na alça e com a mão direita segure sua mão esquerda. Excelente. Você vai sentir essa caixa bem na sua frente. É só um peso de uns 2 quilos, bem leve. Sinta o peso dela. Quando eu tocar na sua testa, no seu ponto fraco, o ponto fraco vai tirar a sua força. Preparar? Começando agora. Está sentindo? Ela pesa muito. Não tem só 2 quilos, agora tem 20 quilos. A caixa de 20 quilos está descendo até seu umbigo. Mais baixo, até o chão. Não consegue erguer por mais que tente. Ele está tentando, olha. Ele está segurando isso, continua respirando. Não machuca as costas. Baixa ela. É uma caixa pesada, não é? Era pesada? Excelente. Segurei. Foi muito esquisito ficar sem forças. Eu estava tremendo. Meus braços estavam tremendo. Meus ombros tremiam, meus músculos, minhas mãos ficaram apertadas, ficaram suadas. Fiquei chocado. Ele é um cara forte e, de repente, não conseguiu. É como se estivesse acorrentado. O baú leve e pesado é uma questão de controle. Como mágico, o que eu tento fazer é te hipnotizar, aumentar esse controle e pôr as pessoas para fazerem as coisas como eu quero. O melhor de tudo é ter a sensação de ver um mágico de palco chegar num homem forte em seu ambiente de academia e tirar sua força. E o cara não tem a menor ideia de como aquilo aconteceu. Quando eu estava com Harold, senti que ele estava na palma da minha mão. Algumas pessoas dizem que é um poder perigoso esse de controlar as pessoas com um toque. Eu digo que é parte do trabalho. A história da mágica é cheia de ilusões perdidas, enterradas por séculos junto com seus criadores. O mágico Steve Cohen caça esses segredos para trazê-los de volta à vida.
Meu trabalho é encontrar esses truques que eram fascinantes centenas de anos atrás e reapresentá-los para plateias modernas. A mágica deve nos fazer acreditar. Ela nos transporta a um mundo em que o espiritual e o sobrenatural são reais. Nessa performance de salão, Cohen transforma o mundano em algo místico. Durante séculos, artistas de rua na Índia, na China e no mundo todo faziam uma mágica usando um pedaço de corda. Eu vou precisar de 5 pessoas para me ajudar de todos os cantos da sala. Vamos pegar alguém lá de trás também. O senhor ali atrás pode ficar de pé, o senhor perto dele pode se levantar também, obrigado. O senhor aqui no canto pode ficar de pé. Vamos começar com esse senhor no fundo. Pegue um pedaço de corda, por favor. Segure nas suas mãos, vire em direção às pessoas e diga a elas que é um pedaço de corda. É um pedaço de corda. Muito bem. O senhor pode passar agora para o outro senhor aqui. Obrigado. Pode ficar no seu lugar. Obrigado. Pode dobrar essa corda ao meio para que as pontas fiquem para baixo. Obrigado. Eu vou pegar. Sem dúvidas, este é o centro da corda. Pode pegar esta caixa de fósforo, tirar um fósforo e fechar a caixa. Muito bem. E agora passe os dois à senhora ao seu lado. Muito bem. Senhora, pode agora acender o fósforo e essa vela aqui na mesa. Muito bem. Muito bem. Isso. Deixe aqui e pode deixar isso também. Uma corda e uma chama. E precisamos de uma tesoura. Aqui está. Pode cortar a corda ao meio agora. Muito bem, obrigado. E, por favor, pode deixar aqui. Agora, pessoal, tenham em mente um pedaço de corda. Seus olhos dizem que há 2 pedaços de corda, mas não acreditem neles. Pensem em um pedaço de corda. Continue pensando. Diga um pedaço de corda. Um pedaço de corda. Um pedaço de corda. Mais alto. Um pedaço de corda. Um pedaço de corda. Um pedaço de corda. Um pedaço de corda. Um pedaço de corda que se junta faz uma conexão com o mundo espiritual. Era assim, séculos atrás, com aquela que pode ser a maior ilusão: o truque da corda indiana. Ele foi feito primeiro num dos lugares mais mágicos da Terra, a região da Índia. O truque da corda indiana vem de meados do século XIV. Ibn Battuta, um viajante marroquino, viu com seus próprios olhos e isso lhe deu palpitações porque era muito dramático. O truque da corda indiana é fascinante. O mágico era tipicamente um faquir indiano e o faquir reunia pessoas em torno dele numa praça empoeirada. O mágico ou faquir começa levitando um pedaço de corda que sai de dentro de um cesto. Ela subia tanto que não podia mais ser vista e ele tinha um jovem assistente que subia pela corda. E depois ele gritava para que o rapaz descesse. O rapaz o ignorava e ele gritava de novo. E depois de gritar pela 3ª vez, o mágico pegava uma faca e subia pela corda. E cortava o corpo do garoto em pedaços. Pouco tempo depois, partes desmembradas do garoto caíam do céu. O mágico depois subia de novo pela corda, pegava as partes e juntava de novo o garoto, que voltava à vida. Esse é o truque da corda indiana. Nos anais da história da mágica, o truque da corda indiana é um dos truques de mágica mais lendários que existem. Desde a Idade Média, histórias sobre ele intrigam o público em todo o mundo e tentam mágicos com sua bruxaria. Um dos apelos da lenda é que ela toca em mitos que se pode encontrar por toda a história e em todo o mundo. Por exemplo, a ideia de que há uma conexão entre o céu e a terra, seja com João e o pé de feijão, a Torre de Babel, o truque da corda indiana. Só na Índia poderia surgir uma ilusão tão incrível e aterrorizante. Dizem que aqui nasceu a mágica.
Em meados do século XIX, nos países ocidentais, a Índia e o Oriente ganharam reputação de serem terras místicas, onde a mágica acontecia e circulavam histórias sobre coisas incríveis que os faquires faziam. Durante os séculos 17, 18 e 19, os europeus escreviam cartas sobre faquires indianos bizarros que faziam coisas extraordinárias. Eles encantavam serpentes, faziam árvores crescerem da terra e tinham o truque do cesto, onde um garoto pequeno era colocado dentro dele. E o faquir enfiava espadas nesse cesto. A plateia ouvia gritos vindos do cesto. Às vezes viam sangue saindo de baixo. E a tampa era aberta e o garoto saía de lá ileso. O truque da corda indiana transcende essas proezas clássicas de ilusão, combinando elementos de cada uma num único espetáculo arrasador. Isso causa uma sensação internacional. Como ela se torna a ilusão mais famosa do mundo, muitos mágicos ocidentais querem fazê-la. É um bom chamariz. A diferença, claro, é que a lenda do truque da corda indiana tem uma corda que sobe pelos ares e um rapaz sobe e desaparece diante dos olhos. Essas são ilusões para o palco. Uma performance de palco pode dar aos truques alguns suportes, como luz artística e efeitos especiais. A questão é, alguém já fez o truque da corda indiana de verdade? O Círculo dos Mágicos, uma das organizações mais respeitadas de mágicos do mundo, criou um comitê oculto especial e ofereceu um valor substancial, 500 guinéus, para descobrir quem poderia reproduzir o truque da corda indiana por esse preço. Com muito dinheiro em jogo, aparecem as imagens de um mágico se apresentando para o exército britânico. A céu aberto, sem ilusões de palco. Parece uma prova indiscutível de que o impossível é possível. Quando você assiste o filme, pode ver uma corda subindo pelos ares e continua na vertical. E parece não haver explicação para isso. Parece evidência de que o truque da corda pode mesmo ser real. Mas se olhar com mais cuidado, vai ver algo de estranho. Os soldados britânicos veem a corda subindo, mas eles olham para cima antes da corda subir. E isso significa que é de trás para frente. Na verdade, o que acontece é que a corda cai, e então seus olhos a seguem até cair. Muitos tentaram responder ao desafio do Círculo dos Mágicos com uma versão autêntica do truque da corda indiana, mas ninguém conseguiu. Até agora. Surgiram boatos de um faquir moderno que faz essa maravilha antiga. Steve está na Índia para buscar o misterioso bruxo que dizem fazer milagres. Ele quer testemunhar o truque da corda indiana pessoalmente. Esta é Katputli, a comunidade indiana de artistas de rua. A colônia onde eles vivem é incrível. Eu nunca vi nada parecido. Na aldeia de Katputli, perto de Nova Delhi, artistas continuam tradições de séculos atrás, mantendo a antiga mágica indiana viva. O truque da manga, em que um faquir conquista a plateia fazendo uma mangueira crescer quase instantaneamente, provando que a mágica pode dar vida. O encantamento de serpentes, quando faquires hipnotizam cobras com sua música, fazendo-as dançar e demonstrando o controle da natureza. E engolindo e respirando fogo, mostrando que os faquires da Índia são invulneráveis. Hoje há rumores pelo ar. Um lendário faquir indiano, o grande Ishamuddin, chega na aldeia para recriar um milagre. O truque da corda indiana. Nos anais da história da mágica, esse deve ser o truque de mágica mais lendário. Se é uma lenda e ninguém pode dizer que realmente o viu, então eu não faço ideia do que eu vou ver hoje. Toda a aldeia se reúne com ansiedade para uma coisa da qual só ouviram falar.
mas nunca viram de verdade. O que é isso? Uma corda! E Shamudim começa a ilusão mostrando uma corda simples de cânhamo à qual ele jura dar vida. É a vontade de Deus que eu consiga dar vida a uma coisa. E agora eu vou colocar a corda dentro desse cesto aqui que vocês estão vendo. E Shamudim mostra à plateia que o cesto está vazio. Agora eu vou colocar o cesto aqui, assim, vazio. E vou colocar essa corda sem vida dentro dele. Eu vou colocando tudo e... O faquir põe sua corda sem vida no cesto e se prepara para fazer sua mágica. E se Deus quiser, a corda vai subir. Aman, fica aqui. O aprendiz do feiticeiro é seu filho Aman. Muito bem, vamos lá. É agora. Devagar. Vamos. Vamos. Para! Chega. Agora ela parou. Aman, ela subiu. Vou mostrar como é. Não tem nada aqui. Agora ela vai subir ainda mais. Vou colocar ela dentro de novo. Tá bom? Então de pé. De pé assim. Muito bem. Vamos? Usando encantos indianos antigos para invocar os poderes sobrenaturais, ele chama uma corda sem vida para os céus. Nossa! Uau! Nossa! Vai alto, hein? Olha só! Muito bem. A corda está a 6 metros de altura. Aman, suba na corda. Hora de Shamudim mandar seu filho para as nuvens. Vamos subindo. Vamos lá. Não se mexe. Olha para frente. Com seu filho no meio do caminho, o faquir manda ele parar, como na lenda. Na versão contada, o garoto desobedece e sobe tanto que desaparece. Desce agora. Desce agora. Aman hesita. Dessa vez, o filho obedece à ordem do pai e desce. Uma ilusão que mistificou o mundo por séculos foi trazida de volta à vida. Para Steve, é uma revelação. Foi incrível. E depois de ouvir falar no truque da corda indiana, de repente ver ele acontecer, me deu arrepios. Só uma coisa pode tornar a viagem de Steve à Índia ainda mais emocionante. Um encontro com o grande Shamudim. Eles vão se reunir, mágico com mágico. E Steve espera partilhar segredos do trabalho. Parece que é totalmente flexível. Como faz ela ficar de pé? Essa é a mágica. Eu estou interessado, principalmente agora que eu tenho ela na mão. Isso é incrível. Eu li livros de mágica antigos e registros antigos. Eu não encontrei nada que ensine a fazer isso. Não está em nenhum livro o segredo do truque da corda. Nenhuma pista. Acontece que a história da mágica se perde no tempo. Todos os mestres relutam em revelar seus segredos, mesmo com o risco de levá-los para o túmulo.
Acho que o que a mágica faz, e o truque da corda indiana principalmente, é nos lembrar que nem sempre sabemos o que está acontecendo. Achamos que sim, mas não sabemos. Para mim, mágica é uma fantasia. É dar a oportunidade às pessoas de também brincar naquele mundo de fantasia. E quando eu faço mágicas, eu acredito nelas. Alguns mágicos partilharam seus maiores segredos. Nessa performance de salão, Steve nunca deixa de falar neles. Um dos meus mágicos preferidos de todos os tempos é um homem chamado Max Malini. Malini era um artista e imigrante vindo da Polônia e chegou aos Estados Unidos sem dinheiro nenhum no bolso, mas acabou se apresentando para reis e rainhas. Esse é um dos truques preferidos dele e meu. Vamos dar vida a ele hoje. Para isso, eu preciso de 2 pessoas de cada lado. Moça, por favor, venha se juntar a mim. Obrigado, fique de pé aqui. Um bom lugar para o senhor é aqui. Começamos com essa moeda. É um dólar Morgan de prata pura, de 1890. Essas são moedas que Butch Cassidy roubava das diligências no Velho Oeste. Senhor, olhe para frente. Pode ver a cara? Tô vendo. E atrás o que vê? Tô vendo uma águia. Muito bem. Cara e coroa. Vamos usar essa moeda e um chapéu mágico. Segure o chapéu e diga se está vazio. Está vazio. Muito bem. Por favor, vire ao contrário. Sacuda e nada cai. Vou girar a moeda na mesa. Enquanto gira, ela coloca o chapéu sobre a moeda. Depois, volte ao seu lugar. Se aproxime, por favor. A moeda se move. Deixe o chapéu. A moeda parou em cara ou coroa. Eu não sei em qual. Posso ajudar a adivinhar corretamente se é cara ou coroa. O que acha? Coroa. Ele disse coroa. Se for coroa, deixamos como está. Mas... se for cara, eu posso fazer a moeda virar para ser como ele escolheu, sem tocar, no chapéu, na mesa ou na moeda. Por favor, estiquem seus pescoços, se aproximem para poderem ver como ficou. Cara ou coroa? Coroa. Coroa mesmo. Vou mostrar o segundo truque que Malini costumava fazer. A moeda que desaparece. Era assim que ele chamava. A moeda vai desaparecer, mas você não vê ela sumir, por mais que olhe de perto. Então, olhe de perto. Está vendo a moeda, Sim. não? Por favor, olhe e não pisque, porque é bem rápido. Pronto. Ficariam impressionados se a moeda reaparecesse debaixo do chapéu? De novo? De novo, coroa? Sim. Se não fosse, eu ia para casa. E ela ficaria mais impressionada se tivesse um tijolo no lugar. Pode pegar o mais rápido que puder, vai. Um tijolo. Tem um tijolo de verdade debaixo do chapéu. Inacreditável. Eu não sei como ele fez isso. Nós fizemos. Um tijolo debaixo do chapéu. Por favor, aos seus lugares. O desafio do mágico é enganar os olhos. Mas aqueles que dominam a arte fazem mais. Há aqueles que enganam a própria morte. O mágico Steve Cohen está numa busca para encontrar, decifrar e reproduzir as maiores ilusões de mágica da história. O turco, o baú leve e pesado, o truque da corda indiana e, finalmente, a proeza mais perigosa de todas. A pegada de bala. No estado de Nova York, eu tenho licença para disparar essa arma com toda a capacidade. Parece loucura só de pensar. Como um ser humano pode pegar uma bala? Os mágicos que fizeram essa ilusão dizem que o segredo são os reflexos rápidos. Steve é tão rápido quanto elas? Acho que meus reflexos estão bem exercitados. Vamos tentar uma coisa. Com uma pessoa aqui que tenha ótimos reflexos. Vamos tentar com o senhor aqui. Pode vir aqui à frente e ficar de pé aqui. Tá bom. Aqui tá bom. Sim. Coloque suas mãos assim. Ótimo. É canhoto ou destro? Destro. Ah, boa. Abaixe sua mão esquerda, vou colocar uma moeda dentro. A moeda entra na sua mão assim, mantenha a mão totalmente reta. Eu vou tentar tirar essa moeda da sua mão, mas quando eu tentar, o senhor deve fechar a mão antes que eu me mexa, entendeu? Entendi. Se o senhor fechar a mão agora, não é justo comigo. Então, espere eu começar a me mexer e aí pode fechar sua mão. Tá bom. Entendido? Sim. Atenção com os meus reflexos, hein? Mantenha a mão fechada. Porque eu peguei a sua moeda. Acha que não peguei, não é? Não. Porque sente ela aí. É. Acontece que eu deixei outra moeda. Mostre pra gente. Nossa. Nossa. Através da história, mágicos geralmente se colocaram em risco por uma ilusão.
mas tem um truque de mágica que poucos tentam 2 vezes. A pegada de bala. A ilusão mais perigosa de todas, sem dúvida, é o truque da arma ou a pegada de bala. Eu consideraria a pegada de bala o santo graal da mágica. Eu acho que é um dos mais interessantes, mais difíceis e mais perigosos truques que o mágico pode fazer. É desafiar a própria morte. A pegada de bala é um dos maiores truques de mágica. E eu digo isso porque é um truque que pode falhar. Como muitos mágicos antes dele, Steve quer fazer a ilusão mais mortal na mágica. Mas primeiro ele precisa decifrar seus segredos, começando com uma viagem ao Centro de Pesquisas de Artes Ilusionistas, no centro de Nova York. Olha o que vamos fazer. Vamos pegar um pedaço de giz e vamos escrever o máximo de nomes de mágicos famosos que pegaram as balas. Como você quer fazer, tá bom? Tá bom. A lista abrange séculos e inclui os nomes mais famosos da mágica. A primeira pessoa que sabemos que fez a pegada da bala foi morta por ele. É um truque muito perigoso. Culot. Morreu no ano de 1500. Madame Delinsky. Ela pegava balas para o marido. Erro trágico. Madame Delinsky também foi morta em 1829. Durante uma apresentação. Durante uma apresentação. Ted Edman, um nova-iorquino brilhante. Ele tinha um método fantástico. Alguns de seus amigos na época disseram que ele estava tão nervoso com a apresentação que isso acabou o levando ao limite e ele cometeu suicídio. Aí resta um nome, Zhang Lingsu. Claro que Zhang Lingsu é um nome chinês. Zhang Lingsu não era chinês, mas todo mundo na Inglaterra achava que Zhang Lingsu fosse chinês, até ele levar um tiro no palco, em 1918. Muita gente foi morta e há ainda mais. Essas são só algumas. Meu conselho é que é muito perigoso. É extremamente perigoso e acho que há uma boa chance das coisas darem errado. Armas são sempre perigosas, acredite em mim. Eu estive perto de armas de fogo toda a minha vida. Eu sou filho de um fuzileiro que lutou em Guadalcanal e eu fui criado em Michigan. Isso era parte da vida. E me deu um respeito muito forte pelas armas. Eu fico muito nervoso de ver uma pegada de bala. Eu acho que você devia entrar num avião, ir para Londres e descobrir como Su fez e o que deu errado. Eu vim a Londres tentar entender como fazer da minha pegada de bala um sucesso. Espero que seja segura. A pegada de bala é tudo ou nada. Ou você faz ou não faz. Se decidir fazer, tem que ir até o fim. Eu quero me colocar não só no lugar de Zhang Lingsu, mas quero me colocar na cabeça dele. Zhang Lingsu foi um mestre ilusionista e sua maior ilusão foi ele mesmo. Em 1900, William L. Ford Robinson se muda de Nova York para Londres e se aproveita da popularidade dos ilusionistas de palco chineses para se tornar também chinês. E o que Robinson fez depois foi copiar a apresentação chinesa e chegar na Europa em 1900 com o nome de Zhang Lingsu. Robinson veste lindas roupas chinesas e constrói cenários orientais elaborados. Seu show se torna um sucesso rapidamente. Em raras ocasiões, ele assusta a plateia fazendo a pegada de bala.
Em março de 1918, Chang Ling-soo ia fazer a pegada de bala. Era uma das muitas apresentações que entravam e saíam de seu show. Su não fazia a pegada de bala regularmente. No entanto, em março de 1918, quando foi fazer uma semana no Wood Green Empire Theatre, ao norte de Londres, ele usou rifles. E na noite de sábado, a última noite, os 2 rifles foram carregados e disparados. E uma bala passou direto pelo seu peito. Quando o assistente disparou o rifle, fez um barulho enorme. Chang Ling-soo não esperava isso, porque tinha feito muitas vezes, e ficou chocado quando foi atingido. Uma bala entrou em seu peito e saiu do outro lado. Ele caiu no palco. Um médico foi chamado e então ele foi levado ao hospital local e, infelizmente, acabou morrendo umas 4 ou 5 da manhã do domingo. Como um mágico tão experiente pode ter sido morto? Steve não é o único que quer saber. Harry Houdini foi e é o mágico mais famoso do mundo. Plateias se amontoavam para vê-lo pendurado em cordas no alto, segurando a respiração debaixo d'água e escapando de camisas de força e algemas. Mas há um truque de mágica que ele se recusou a fazer. Houdini colocava sua vida em risco de várias maneiras, mas nunca com o truque da arma. E um dos motivos era porque o amigo de Houdini, Harry Keller, que era o mestre dos mágicos americanos na época, disse a ele que aquele era um truque bobo, que ele não deveria fazer. Conselho seguido, mas mesmo o grande Houdini tendo recusado, Steve continua determinado a realizar a ilusão. Para alguém que é ilusionista ou pretende fazer a pegada de bala hoje, eu diria para ter muito cuidado e ver se tem controle absoluto sobre a situação. Caso contrário, há sempre a possibilidade de um acidente. No mundo da mágica antiga, há poucas histórias tão emocionantes e trágicas como a morte de Chang Ling-soo em 1918. Ele é só um de mais de 12 mágicos que foram mortos por uma ilusão que muitos no mundo da mágica dizem ser amaldiçoada. Apesar dos perigos, o mágico Steve Cohen está determinado a fazer sua própria versão da pegada de bala. Steve quer entender como o método do Chang Ling-soo devia funcionar e o que deu errado. Ele vai a Bonhams, a famosa casa de leilões em Londres, para encontrar David Williams, especialista em armas. Isso aqui é um rifle. E em alguns períodos você vê o cano meio octogonal. Sim, mas estou vendo. O mais importante nesses rifles é a prática padrão de ter o que chamamos de haste de limpeza. Essas hastes são de limpeza. Sim. Acontece que as hastes de limpeza eram o segredo da ilusão de Chang Ling-soo. Uma bala de verdade era carregada no cano principal, mas ela nunca deveria ser disparada. A explosão visível para a plateia vinha da pólvora e do algodão que entram na haste de limpeza modificada. Então, o cano ficava carregado simplesmente com um pouco de pólvora e de algodão para que, quando fosse disparado, não saísse um projétil, só fizesse uma nuvem de fumaça. Depois de cada apresentação, ele tinha que extrair as balas que foram carregadas, mas não usadas. Ao invés de fazer, como sempre, desparafusando o cano, ao invés disso, ele abria a traseira do cano e
atirava as balas por trás e não pela frente. E os parafusos eram colocados de novo. Parece que ele fez tantas vezes que a abertura ficou larga para o parafuso. E, infelizmente, ele usava uma pólvora muito fina e ela aos poucos foi entrando no buraco do parafuso. Até que, naquela noite infeliz, ela queimou e disparou aquela bala. Tá certo, então temos a explosão do algodão no fundo e a pólvora e depois o projétil na ponta do tubo que não devia ser disparado. Foi isso que aconteceu. Enquanto Chang Lin-su morria no palco, ele não tinha como saber por que sua ilusão deu tão errado. Alguns poucos mágicos fizeram a pegada de bala depois disso. Alguns viveram para contar a história. Incluindo o lendário mágico inglês Simon Drake. Na TV britânica em 1990, Drake tenta uma das pegadas de bala mais espetaculares da história. Foi a sua única performance dessa ilusão. 2, 1... Mais de 20 anos depois dessa pegada de bala impressionante, Simon recebe Steve Cohen em seu estúdio. Meu conselho para você sobre a pegada da bala é não faça. É traumático. Como se prepara para ela mentalmente? É a parte que mais me preocupa. Foi enervante. Foi mesmo muito enervante. Deixa eu perguntar sobre o ensaio. Como você ensaia para a pegada de bala? Nós ensaiamos repetindo, fazendo todos os movimentos, fazendo tudo sem disparar a arma. Você bloqueou, basicamente. Você bloqueia muito, então eu sabia exatamente o que tinha que fazer sem pensar naquilo. Eu entrei no automático, então sabia exatamente o que fazer e sugiro que façam o mesmo. Saiba exatamente o que vai fazer, porque quando chega a hora de fazer, fica mais nervoso do que espera. Por que não fez a pegada de bala mais de uma vez? Eu tive um pequeno colapso nervoso uns 4 ou 5 dias depois de fazer. E tive muitos problemas. Eu fiquei meio doido e eu não quero dar detalhes sobre isso, mas fui internado. Digamos que não foi camisa de força, mas quase. Me causou muitos danos psicológicos. Isso muda tudo em você, muda a sua vida. Apesar dos avisos, Steve quer entrar para o panteão de mágicos que fizeram a pegada de bala. Ele volta a Nova York para buscar o local ideal para tentar o que pode ser a ilusão mais perigosa da história. E ele pretende pegar a bala com a boca. Tá bom, eu quero passar por todo o procedimento e você é o atirador. Então, pode, por favor, ficar aqui? Tá bom, sem problema. É assustador. Na verdade, esse lugar ele não me deixa confortável. É escuro, é subterrâneo e há buracos de bala para todo lado. Agora o atirador e você ficam a 6 metros de distância. A sensação é essa. Exatamente. O santo graal da mágica antiga é a pegada de bala. Ela tirou a vida de mais de 12 mágicos em sua longa e obscura história. Agora vamos a um campo de tiro. E mais tarde, hoje, eu quero fazer a pegada de bala até o fim. O atirador vai disparar uma Glock 19, que é uma pistola da polícia de Nova York. Pronto para o teste? Ela dispara balas de 9 milímetros. E eu vou pegar uma delas com os dentes. O tempo entre o momento em que a bala sai do cano da arma até a minha boca é de 1/50 de segundo. É apavorante.
No estado de Nova York, eu tenho licença para disparar essa arma com toda a capacidade. É isso que nós chamamos de tiro de baixa percentagem. Significa que tem muita chance disso tudo dar errado. Mas eu já dei uns 300 mil tiros com uma Glock 9mm nos últimos 20 anos. E eu acredito que eu posso atirar exatamente onde eu preciso. Hoje, no campo de tiro Bay Ridge, há um mágico que vai fazer um truque clássico, que é pegar uma bala com a boca. É um truque extremamente perigoso. Eu não recomendo a ninguém, em nenhuma circunstância, profissional ou não, que faça esse truque. O campo de tiro convidou uma pequena plateia para testemunhar a pegada de bala de Steve. Pronta para o pior, uma equipe de profissionais médicos está no local. Eu tô pensando que o tempo que eu ensaiei é o da queda de um lenço, o momento em que ele atinge o chão. É aí que eu estou pronto para pegar a bala. Se não conseguir, vai ser minha última vez falando para uma câmera. Vai ser minha última vez falando com alguém. Para demonstrar a força de uma bala disparada por uma Glock 19, são dados tiros de teste. Pode me dar uma bala, por favor? Daqui até a tentativa de Steve pegar a bala, a câmera vai continuar rodando. Tá bom, eu preciso de alguém para marcar essa bala. Eu acho que... pode ser você, vem aqui. Qual é o seu nome? Lu Salvatio. Eu não conheço você, Lu. Pega esse marcador e quero que escreva suas iniciais aqui, olha. Na ponta da bala. Então é L. A bala é assinada por um membro da plateia para que seja identificada depois que for disparada. Tá, obrigado. LS. A bala vai ser disparada em Steve através de um vidro para provar que foi disparada. Pronto na direita? Pronto na esquerda? Steve, está pronto? Estou sim. Tem certeza absoluta de que está pronto para isso? Estou pronto. Atirador, está pronto? Atirador pronto. O campo está livre. Ele não conseguiu. Ai, droga! Vamos lá, ajuda, ajuda! Vem, vem! Chama emergência! Ai, não! Ele precisa de ajuda! Chama alguém, chama emergência! Vem, vem! Vem aqui, sai daqui! Alguém, chama emergência! Saiam agora! Ele tá vivo! Não é possível! Mas tá machucado! Corre lá! Acho que ele tá machucado! Chama alguém! Vem, ajuda! Por favor, gente! Quando o Steve caiu, tantos pensamentos loucos passaram pela minha cabeça. Agora o cara está morto aqui. O que eu vou fazer? Quando a bala foi disparada, eu vi o Steve cair como um saco de batatas. E minha ideia logo foi, ele foi baleado.
Tinha tanta confusão. Todo mundo começou a correr quando ele caiu no chão. Eu estava pensando que ele estava com a bala na garganta. Aquilo me apavorou. As coisas estavam ruins, mas tanto. E eu comecei a olhar em volta e vi a bala no chão. Ele pegou a bala. Esta é a bala que eu assinei. E esta é a bala que ele pegou. O único problema foi que, quando a bala passou por aquele vidro, um estilhaço dele veio voando também. Eu cuspi a bala no chão e coloquei a mão no peito. O impacto da bala foi tão grande que transformou um daqueles estilhaços em projétil. E ele acabou atingindo Steve. Bom, eu levei uma pancada muito forte. Me causou um hematoma, como um coágulo, como um tumor de sangue debaixo da minha pele. Isso, com o passar dos dias, se espalhou mais e mais até virar uma marca redonda enorme, azul e preta. Deixou uma marca gigante e levou quase 3 semanas para curar totalmente. Então, se um jovem mágico viesse amanhã me pedir conselhos sobre se deveria ou não fazer a pegada de bala, eu diria a ele o mesmo conselho que me deram quando eu planejava fazer a minha. A resposta é: não faça. Pode-se dizer que esse truque é amaldiçoado, porque há tantas fatalidades e ferimentos. Eu não acredito que a pegada de bala seja amaldiçoada. Eu não acredito nisso. Mas eu acho que quem brinca com fogo pode se queimar. A pegada de bala é uma ilusão. E a morte de mais de 12 pessoas confirma que é um verdadeiro perigo. Seus nomes e destinos agora fazem parte do legado da mágica. A história da mágica não está totalmente perdida, só coberta pelo tempo. Há mais ilusões impressionantes a serem descobertas, muitas que não são realizadas há séculos. Será que elas podem ser encontradas e decifradas? E tomarão vida de novo para emocionar e chocar o mundo?